Glória a Deus. Tito 1,5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Você me dá aí uns 40 minutos? Então, aperte o cinto, porque nós vamos pegar pesado agora. Eu estava em casa tentando entender de maneira profética o que está acontecendo no meio da igreja, o que está acontecendo nesses movimentos que estão acontecendo no meio da igreja. E quando eu li esse texto, algo muito poderoso saltou dentro de mim. Paulo, ele passava por cidades e cidades e ele fundava igrejas, ele abria ministérios ali naquele lugar. E por incrível que pareça, muitos lugares que Paulo passou, ele não teve como voltar mais ali. De tanto que ele percorria cidade em cidade, Deus dava direcionamentos para ele, e onde ele passasse, ele abria igreja. E onde ele passasse, ele abria igreja. Depois ele pegava alguém que estava sendo cuidado por ele, discipulado por ele, ele enviava ali para que desse continuidade ou fosse estabelecido como presbítero daquele lugar. Creta é um desses lugares que Paulo passou, estabeleceu fundamentos e precisou sair, precisou ir para um outro lugar, para outros lugares. E dessa maneira ele percebe que tem algumas coisas naquele lugar que ele passou, fundamentou. Ele percebe que tem algumas coisas que ficam faltando. Isso me chamou a atenção. E isso me faz entender que, embora o apóstolo Paulo, que é o cara que escreve aos Coríntios dizendo que não ponham outro fundamento além do que já está posto, era o cara do fundamento. O fundamento dos apóstolos, Paulo é o cara que organiza o fundamento dos apóstolos. Romanos é Paulo organizando o fundamento. Toda a carta de Romanos é Paulo organizando o fundamento da fé. É Paulo organizando sobre a justificação pela fé. Então o cara que tem os fundamentos e que estabelece, permaneça aí e ponha em ordem. Diga ordem. Essa palavra saltou no meu espírito e eu fui buscar o sentido dessa palavra ordem na língua grega, que é a língua que foi escrita. Como eu já disse em outro momento aqui, a língua portuguesa enfraquece demais o real sentido da língua original que foi escrita. Porque quando você ouve a palavra ordem, o que é que você imagina? Organizar, sim ou não? Quando a sua esposa acorda no sábado e diz assim: olha, hoje é dia de pôr em ordem a casa. Aleluia, sai de casa, macho. Porque qual que é a ideia que a gente tem de pôr em ordem? Limpar e organizar, ok. Só que quando Paulo diz, fica em Creta e ponha em ordem as coisas restantes, ou seja, está faltando alguma coisa a ser colocada em ordem. Essa palavra ordem aqui não é de organizar. Essa palavra ordem aqui no grego quer dizer quiropraxia. E o que é uma quiropraxia? É o ato de o quiroprata colocar no lugar a coluna vertebral que saiu de algum lugar que ela não deveria sair. Tem uma coisa na parte principal, porque a coluna vertebral, ela é a nossa parte principal para que a gente tenha movimento, agilidade e velocidade. Vamos lá, diga movimento,
agilidade e velocidade. Você não vai ter movimento, agilidade e velocidade se a tua coluna vertebral estiver comprometida. Então, qual que é a função da coluna vertebral? Ela te dá essas três coisas, porque ela é o fundamento principal para te manter de pé. A coluna vertebral, ela é a responsável para te manter estável. A coluna vertebral, ela é responsável para te manter posturado. Vocês estão me entendendo? Então por que Paulo, ele usa a expressão quiropraxia para dizer a ele que ficasse em Creta para pôr em ordem coisas restantes? Paulo aqui, ele está falando não é de movimentações, ele está falando de fundamentos. Paulo não está dizendo fica em Creta, porque olha, o grupo das senhoras, eu acho que... Olha, o grupo dos varões. Não, ele não está falando sobre movimentações. Ele está falando sobre a parte principal que estabiliza, dá movimento e que dá velocidade à igreja. Tem alguma coisa comprometida ali. Vai lá e mete a mão como um quiroprata e mexe no fundamento. E mexe na parte que dá. Mais uma vez? De novo? Se tem alguma coisa na coluna vertebral comprometida, comprometeu movimento, velocidade e agilidade. Por exemplo, está vendo o Estácio aqui? Quando eu conheci o Estácio, ele descobriu, na verdade, pode dizer tumor? É caroço? Nódulo. Não é a mesma coisa? Não. Ele tinha um nódulo na vértebra, na principal aqui, né? Na sua coluna principal aqui. E esse nódulo, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E é pela vertebral que passa todos os nervos e veias que ligam ao cérebro. Tem que ficar numa cama deitado, porque não tinha mais. Porque se a vertebral está comprometida, se ela está traumatizada, eu vou sempre usar essa palavra para você entender onde eu quero chegar. Se tem traumas na vertebral, você não tem agilidade, você não tem movimento e você não tem velocidade. Você é uma pessoa estática. Você é uma pessoa que a vida está andando e a sua vida está parada. Aqui você até sabe que precisa, mas aqui não te dá força e ímpeto para você ir. Então Paulo está tentando dizer, não, eu não abri igreja só para ter nome de igreja. Eu abri igreja para ter fundamentos que vai dar sustentabilidade para movimentos, agilidade e velocidade do avanço do Evangelho. Você está comigo aqui ainda, gente? Então preste atenção numa coisa. Eu não sei se você se lembra. Na Bíblia, está lá em Lucas 13. Eu vou ler rápido para a gente ganhar tempo. Eu não tenho muita coisa para falar hoje aqui. A Bíblia diz que aquela mulher, ela era uma filha de Abraão, da filha de Abraão. Posso traduzir? Ela era crente, irmão. Tu é.
na vigília não pedia nada, mas a Bíblia diz que ela estava possuída por um espírito de enfermidade. Aonde? E esse espírito de enfermidade se alojou na sua vertebral, ao ponto de ela andar como? Então a vida para aquela mulher, ela era percebida a partir do chão, dos pés. Imagina você ter que andar a vida como filha de Abraão, filha de Deus, serva do Senhor, mas a vida para ela não era para cima, era para baixo. Essa mulher fala de muita gente em nossos dias que está dentro da igreja, que aprendeu o cacuete de igreja, aprendeu a ser crente evangélico, aprendeu a falar as línguas do evangeliquez brasileiro, aprendeu todos os cacuetes, mas quando você senta para ouvir a vida, é alguém que a vida não acontece de olhar para cima, é alguém que você diz: por que você só olha para baixo, meu irmão? Quando você vai investigar, a coluna vertebral está comprometida. E por favor, quando eu falar coluna vertebral, já traduza na sua mente. Eu estou falando de fundamentos. É alguém que só aprendeu a liturgia. É alguém que só aprendeu sobre a religião. Mas quando você consulta, cadê o fundamento? Está comprometido, está traumatizado. Deixa eu te explicar uma coisa. O diabo, ele não trabalha para nos cegar e nem nos tirar da igreja. Basta ele conseguir roubar de você fundamentos. Se ele arranca o fundamento de você, para ele está tipo assim: joia, continua na igreja, continua como filho de Abraão, continua como servo de Deus, continua como tudo de igreja, mas você não tem fundamento. E se não tem fundamento, comprometeu a vertebral. E se comprometeu a vertebral, você sabe andar nos movimentos da igreja, mas a tua vida não avança, a tua vida não tem velocidade e ela também não tem estabilidade. Eu vou repetir isso aqui. O diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer que você continue na igreja, mas com os teus fundamentos traumatizados. Ele não quer te tirar da igreja nem te cegar, porque o problema daquela mulher não era a falta de visão. Ela enxergava, sim ou não? Mas quando ela via a vida, ela via por cima ou por baixo? Então o problema não é falta de visão, é falta de fundamento. É por isso que eu digo que não adianta a gente crescer em movimentos se a gente é fraco de fundamento. Não adianta a gente ser conhecido como a igreja que tem isso, que tem aquilo, que faz isso, que faz aquilo, que pinta o 7. Mas quando senta na hora do vamos ver, da pressão, quando os fundamentos deveriam ser firmes, eles estão comprometidos. É por isso que em uma obra a gente não pode ser apressado. Em uma construção a gente tem que dobrar as atenções na hora de fundamentar as bases essenciais. Porque não adianta você ser uma pessoa super talentosa, mas não tem fundamento. Não adianta você ser uma pessoa cheia de dons, mas não tem fundamento. E aí quando você se manifesta no seu dom. Mas chega uma hora que a pressão chega, o teu dom não te sustenta. Eu posso ser um bom pregador, Jonas, você pode ser um bom cantor, ministro da música, mas na hora da pressão não é o teu dom que vai te respaldar e te sustentar. Na hora da pressão, o que vai me respaldar e me sustentar são os meus fundamentos.
O meu pai foi a vida toda pedreiro. E eu vi a vida toda o meu pai sempre preocupado quando iria fazer alguma obra em alguma casa. Como é que foram feitos os alicerces? Porque o que vai dar segurança do que vai ser construído em cima é o que foi construído embaixo. Mas sabe como é que muita gente chega? Querendo construir para cima, sem ter nada construído para baixo. Olha para o teu irmão e diga assim: chegou a hora de você se preocupar na construção para baixo, não na construção para cima. Mas por que a gente não quer a construção para baixo? Porque quem já viu alguém aqui fazendo a festa do alicerce? Churrasco do alicerce, porque a gente vai inaugurar o alicerce, tem? A gente quer inaugurar a casa pronta, sim ou não? Aí da laje é o mocotó, é a feijoada, né? Aí outro mistério. Enfim, olha, eu vou sair desse lado, que esse lado está muito gaiate. Escute, você já leu o livro de Esdras? Depois leia. No livro de Esdras está dizendo assim, ó: a primeira casa foi destruída, eles estão reconstruindo a segunda casa. E aí eles estão na obra dos fundamentos. Lê lá no texto, eu não vou pôr para a gente ganhar tempo. Estão construindo a obra dos fundamentos. Está todo mundo aplicado, porque todo mundo já sabia: se não tem fundamento, a casa não vai se sustentar. Ela vai ficar bonita para ser inaugurada, mas quando passar o tempo, que a primeira tempestade, o primeiro vento bater, essa casa é desmoronada. Então vamos se aplicar nos fundamentos. Aí eles começaram a fazer os fundamentos. Aí diz a Bíblia que eles começaram a celebrar os fundamentos. É a primeira vez que eu vejo na história, não só da Bíblia, mas na história da humanidade, alguém reunir todo mundo para celebrar: os fundamentos estão prontos. E por que a gente não celebra muito os fundamentos? Porque não aparece. Você não é visto. Ninguém quer sentar para fazer análises precisas e sinceras sobre as bases da vida. Ninguém quer sentar para colocar para fora suas podridões. A maioria quer sentar para mostrar troféus e medalhas. Porque eu sei isso, porque eu já fiz isso, porque eu já... Aí mostra troféu, mostra medalha. Aí na hora da pressão, troféu e medalha vai tudo pro ralo. Eu quero saber se tem gente aqui disposta a ter conversas sérias e difíceis. Vai doer. Em alguns momentos vai constranger. Mas a gente vai ter que estar disposto a dizer: se é para fundamentar com verdade, se é para fundamentar com justiça, se é para fundamentar para a eternidade, eu estou disposto a rasgar as vestes e colocar para fora. Diga para o teu irmão: chegou o tempo da tua coragem. Por que o inimigo quer minar as nossas bases de fé? Os fundamentos. Deixa eu te explicar isso aqui. A crise da igreja brasileira, eu vou te explicar, não é falta de revelação, não é falta de dons, e também não é falta de dinheiro. O problema da igreja brasileira é crença errada. Pastor, me explica. Eu vou te explicar. É assim, ó. Temos um povo que foi doutrinado ou pela TV ou pela internet. E o que a TV e a internet ofereceu? Doutrinas que te mantêm presos à terra, que
te faz vir à igreja, buscar Deus pela bênção. Graças a Deus tem uma irmã aqui do fogo. Aleluia. Ô irmã, você tem que sentar aqui na frente, irmã. Venha porque Deus vai te dar vitória. Venha porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus vai te fazer um vencedor. Deus não sei o que, tal. E sabe o que a igreja brasileira fez? Entrou por esse curso. Então a gente tem um povo enganado. É por isso que a gente paga um preço para desmascarar essas mentiras e esses enganos de Satanás no seio da igreja. E quem quer viver assim não vai suportar a sã doutrina. E não sou eu que estou dizendo isso. 2 Timóteo, Paulo disse a Timóteo: você quer mesmo o ministério? Timóteo, deixa eu te dizer logo, vai chegar o dia que não suportarão a sã doutrina. Vai ser como comichão, Timóteo. Eles vão ouvir a palavra e aquilo vai ser como comichão aos seus ouvidos. Eles não vão suportar essa doutrina. Por quê? Porque eles querem entrar pelo caminho que todo mundo está indo. O caminho que está levando todo mundo para o mesmo lugar. Eu quero te dizer, chegou a hora de você ser o contraponto. Seja o contraponto. Não vai por onde todo mundo está indo. Você não é igual a todo mundo. Pastor, mas e a gente não pode buscar a bênção? Deixa eu te explicar a bênção. Bênção não é o que você tem. Bênção é o que você se torna. Vou repetir. Tem gente que pensa que porque comprou um carro novo, ganhei uma bênção. Deus me deu uma bênção. Aí Deus olha e diz: não entendeu nada. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é aqui. Para você que está vivendo uma vida aqui, você vai viver correndo atrás da bênção. Mas quando você acessa as regiões celestiais, pela fé, você vai ver, já tem tudo pronto e preparado para mim nesse lugar. Então, pelo amor de Deus, não venha para a igreja atrás da bênção. Venha porque você já é uma bênção. Você já é abençoado. Deus já te abençoou. Você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, se você é inteligente, você vai olhar para quem está do seu lado e diz: olha que prazer estar do lado de uma pessoa abençoada. Ai, que coisa linda. Não, irmão, sacode esse irmão e diga: você é uma pessoa abençoada, meu irmão. Aleluia. Por que Deus está querendo mexer nesses dias aqui nessa casa, nos fundamentos? Porque tem uma obra muito grande para ser apoiada em cima. E eu não sou tonto. Para mim, avanço não é construir para cima primeiro. Para mim, avanço é se a gente está crescendo para baixo. É sentar com os nossos adolescentes e perguntar para ele: como é que está lá na faculdade? Como é que está lá na sua escola? Pastor, estou pregando o evangelho. Pastor, estou sendo testemunho vivo de Jesus. Pastor, já tentaram me levar para usar droga, para prostituir, para beber, mas eu disse não, porque eu estou firmada na fé. Eu sei quem é meu Cristo. Escute, o inimigo não quer roubar a tua capacidade de crer. Ele quer que você continue crendo, mas crendo errado. Vou repetir. O diabo não quer roubar a tua capacidade de crer. Ele quer que você continue crendo, mas ele vai trabalhar para que você creia errado. E aí você vai estar em um ambiente de Deus, buscando de Deus o que esse Deus já te deu. Olha que burrice.
que você vai a Deus, buscar desse Deus o que esse Deus já deu para você. E por que a gente faz esse movimento? Porque foi assim que a gente foi doutrinado. E o diabo conseguiu acessar as nossas bases de fé e nos fez acreditar que bênção é aquilo que eu vou buscar e Deus vai me dar, quando a bênção de verdade não é o que Deus me dá, é o que Ele me fez ser. Aleluia. Quando eu sento perto de você, sabe como é que eu te vejo? Como uma pessoa abençoada. Pastor, mas eu sou cheio de falha. Pouco importa suas falhas. Eu quero te dizer, é o que Deus te fez ser. Você é uma pessoa abençoada. Até que você descubra quem você é, você vai continuar olhando para suas falhas. No dia que você descobrir quem você é, você vai dizer, essa porcaria não serve mais para mim, porque serve para mim viver o que Deus me fez ser. Escute, filha de Abraão, congregava na igreja, dava dízimo e oferta, mas ela olhava para a vida, para o chão. Pergunta para o teu irmão, a tua vida, como é que está ultimamente? Para baixo ou para cima? Eu não quero constranger ninguém, por favor. Essa não é a ideia. Eu só quero refletir com você. Porque eu quero afirmar no teu espírito que você não nasceu para olhar para o chão. Você não nasceu para andar encurvado. Mas você vai ter que ter humildade para deixar Deus tocar nos fundamentos e tirar o trauma da tua base. Ele vai ter que tirar os nódulos da tua base. Ele vai ter que tirar os traumas. Quais foram os teus traumas? O que você viveu e passou na sua vida que hoje traumatizou a tua coluna vertebral e hoje você não consegue olhar para a vida para cima, se consegue olhar para a vida para baixo? É nisso que eu quero chegar, é nesse ponto que nós vamos chegar. Porque o diabo não quer que você deixe de crer, ele quer que você continue crendo, mas crendo errado. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos confrontando toda instrução errada que traumatizou a sua crença, que está te fazendo crer errado. E eu quero assim abrir em o nome de Jesus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque não sou eu que vai te convencer, é o Espírito que opera na palavra que eu falo, que vai entrar no teu coração e vai te convencer, te fazer entender que na humildade que você entregar para Ele hoje, Ele vai mudar toda a crença errada dentro de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem coisas que Deus faz na vida do indivíduo para revelar o coletivo. Vou repetir. Tem milagres que Deus faz no singular para revelar o plural. Pastor, traduza, vou traduzir. Tem milagres que Deus faz na vida de uma pessoa para revelar a comunidade. Quem se lembra do Gadareno? Diga Gadareno. Deixa eu traduzir para você. Gadareno porque ele habitava numa cidade chamada Gadara. E onde ficava Gadara? Gadara ficava em uma província que tinham mais ou menos 10 cidades, por isso era chamada a região de Decápolis. Decápolis vem de 10 cidades. E onde Jesus estava operando milagres, maravilhas? Do outro lado do mar da Galileia. Aonde? Na Galileia. Então na região da Galileia eram os lugares que Jesus mais passava e operava os seus milagres. Por quê? Porque ali estavam os seus descendentes, o seu povo. Ali os judeus estavam naquela região. Desse outro lado da província, onde ficava a Decápolis, era um povo não judeu. Então o que Jesus faz? Chama os seus discípulos e diz para ele assim, nós vamos precisar ir num lugar ali. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus disser para você, vamos ali, e não vai dizer para você onde que vai, já vá assim, com frio na barriga, porque ele vai aprontar alguma coisa. Olha como eu amo quando Jesus quer aprontar alguma coisa. Dá um frio na barriga, mas depois que o pau quebra, aí você vê que é gostoso.
Aí Jesus, vamos ali. Como assim? Entra no barco. Aí Jesus entra com eles e vai. E dorme. Ele vai e o quê? Dorme. E aí de repente uma tempestade, uma bagunça ali. Vento de um lado, vento do outro, solapa o barco. E agora o barco está a pique. E agora parece que todo mundo vai morrer. E está todo mundo desesperado, gritando. E quando olham, o cara está dormindo. Aí vão lá, acorda ele, mestre, não se te dá que morramos. Aí Jesus, o que está acontecendo? O que está rolando mesmo? Deixa eu te explicar uma coisa. Vou te explicar uma coisa que não é muito fácil de explicar, mas eu vou tentar te explicar. Muita gente acha que Deus é a natureza. A natureza é a criação de Deus. Então, tanto Deus quanto o inimigo pode usar a natureza. É difícil ou fácil para você ouvir isso? Então tem momentos e acontecimentos na natureza que é Deus e que é o inimigo. Tem momentos. Só que quem está no controle de tudo? Sempre Deus. Ok? Quando Jesus entra no barco e dorme, há uma tempestade tentando paralisar Jéssica, o avanço da missão que Jesus saiu para cumprir. Só que aquela tentativa do inimigo para paralisar o avanço da missão de Jesus só perturbou os discípulos, ele não. E aonde é que o inimigo perde? É que quando ele se opõe e você descansa em Deus, ele já perdeu a batalha. Qual é a tua tempestade? Qual é a tua tempestade? Não importa. A minha pergunta é: como que você está nessa tempestade? Está desesperado? O inimigo vai avançar no projeto. Está descansando? Ele começou a perder a batalha. Aí Jesus vai, se levanta e diz assim: por que vocês estão perturbados? Como assim, Jesus? Está vendo que E você pergunta assim, a gente está aqui, quase que todo mundo vai precisar trocar cueca. Desculpa. Vento, tempestade, acalma. O inimigo pode até pegar alguma coisa que Deus criou e usar, mas ele vai continuar no controle de todas as coisas. Calmou a tempestade, encosta o barco aonde? Gadara. Quem vem? O gadareno. Agora deixa eu explicar quem é o gadareno. Não tem o nome dele na Bíblia, mas escuta, deixa eu explicar quem é o gadareno. É aquele jovem que a comunidade desprezou, rejeitou, enclausurou nas catatumbas, em covas, dentro de um cemitério, amarrada a correntes, porque ninguém conseguia suportar a legião de demônios que possuía aquele garoto. Então o que é mais fácil? Lidar para resolver aquele problema pela raiz, ou isolar e fazer de conta que você não tem nada a ver com aquilo? Quando eu falo isso, eu estou falando da igreja, que para nós é mais fácil fazer vista grossa e ser ignorante
as realidades que estão na nossa frente acontecendo lá fora, e a gente está aqui dentro dando aleluia, glória a Deus, vestindo uma roupa bonita, a despeito de uma geração que está perecendo. E o que a gente está fazendo? A comunidade desprezou aquele cara, a comunidade rejeitou aquele homem. Deixa ele lá no cemitério, porque lá é um lugar que ninguém vai mesmo, e lá ele vive a vida dele de endemoniado. Não vamos se envolver com isso, porque isso é um problema para nós. Vamos continuar nossos negócios. E qual que era o negócio da comunidade? Venda de porcos. Aí o garoto vem cheio e possesso de demônios, e já diz assim: viestes antes do tempo. Agora não é mais o garoto, agora são os demônios na vida dele, porque tem uma possessão. Não é só uma opressão mais, agora é uma possessão. Os espíritos demoníacos entram no corpo daquele garoto. E qual que é a diferença de opressão para possessão? É que a opressão você continua em si, mas você sente a pressão. E o que é a possessão? É que os demônios entram em você e você não sabe mais o que é que vai acontecer dali para frente. Ele rouba a tua sã consciência. Era o estado desse jovem. Viestes antes do tempo nos atormentar. Aí Jesus é tipo assim: poucas ideias, meu irmão. Ups. Bora, sai. Porque eu saí de onde eu saí para vir abraçar quem ninguém mais quer abraçar. Eu saí de onde eu saí para vir receber quem ninguém mais quer receber. Eu saí de onde eu saí para dar vida a todo mundo que sentenciou a morte. Esse é o meu Jesus. Agora escute, porque eu estou falando sobre milagres singulares que revelam o plural. Jesus expulsa os demônios daquele garoto, diz para ele assim, para os demônios: saia dele. Aí os demônios se agitam e dizem assim: por favor, não nos tire desse país. Ou seja, deixa a gente continuar nesse território. Posso te falar uma coisa? E agora eu vou pegar pesado. Eu disse que ia pegar, eu vou pegar mesmo. Não quero nem saber. Pode fazer corte, pode fazer o que quiser. Tá dito. É assim, ó. Os demônios disseram assim: deixa a gente aqui. A gente sai dele, mas a gente permanece aqui. Sabe por que os demônios se agitaram? Porque quando alguém que anda na verdade e anda de maneira séria, os demônios sabem que é o fim do seu domínio naquele lugar. Deixa eu te falar, porque agora eu vou falar. Essa cidade não precisa de mais uma igreja, precisa de um povo que ande na verdade e que traga Jesus para o centro de novo. Por que tanta resistência? Por que tanto embate? Por que tanta confrontação? É porque quando algo sério entra, quando algo sério de verdade chega, os demônios já estão com seus dias contados, porque acabou o seu domínio. Agora escute uma coisa que eu vou te falar. Os demônios disseram: então faz o seguinte, deixa a gente entrar nos porcos. Mas Jesus: pode ir, mas aqui vocês não dominam mais não. Eu cheguei, e quando eu chego, a geografia é minha, não é mais sua. O povo é meu, não é seu mais. Chorar, calar, passou. Tem um peso aqui, gente, mas não é peso contrário, é um peso da glória de Deus. Oh, meu Deus.
Ouça isso. Ouça isso. Os demônios entraram nos porcos e se precipitaram. Próximo versículo. Os donos dos porcos e alguns daquela cidade se reuniram e foram até Jesus e disse: nós não queremos você aqui. Está pronto para ouvir? Eu estou pregando para essa cidade agora. Não estou pregando para você, estou pregando para essa cidade. Era preferível manter o jovem possesso do que mexer no lucro. Não pegou não, né? Eu vou melhorar isso aqui. É assim, ó. Que o Senhor nos livre como igreja de preferir o lucro do que a liberdade das pessoas. Sabe por que eles expulsaram Jesus? E eu vou te falar, tem muito altar que só tem música, mas não tem graça. Tem muito altar que só tem pregação, mas não tem o espírito da palavra. Tem muito altar que só tem luz e show, mas não tem a unção de Deus mais. Por quê? Porque o lucro é mais importante. Quando no lugar o lucro for mais importante, Jesus sai dele. Quer conhecer o lugar de verdade? Mexe no lucro. Agora eu vou falar com você. Que tipo de igreja você está procurando para congregar? Eu me prendi por muito tempo falar essas coisas. Eu vou falar aqui, porque fica até parecendo que eu estou querendo que as pessoas venham congregar no Mevan. Não venham congregar no Mevan. Pode até usar isso como chamada de qualquer vídeo que vai ser feito. Não venha congregar no Mevan. Venha por Jesus. Se você não quer Jesus, não venha. Meu Deus. Qual igreja você está procurando para congregar? A que te alimenta até o próximo domingo, mas durante a semana você continua com as suas mesmas guerras aí dentro. Onde é que você quer congregar? É um lugar que alimenta os seus prazeres e paixões? Ou você quer algo para a eternidade? E aí você vai entender agora que o Evangelho é muito mais que cargo, é muito mais que posição, é muito mais que lucro, é muito mais do que qualquer outra coisa. É sobre Ele, é dele, é por Ele e é para Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a pra sempre, amém.
Deixa eu te mostrar outro engano. E aqui eu não quero culpar você, porque se existe qualquer tipo de crise no seio da igreja, não é crise de público, é uma crise de púlpito. Você vai levar para casa o que eu vou te ensinar. Você tem dentro de você o que te ensinaram. Quando você não sabe nada, não que a gente sabe alguma coisa, naturalmente você é uma esponja virgem. Você vai receber, acolher como verdade aquilo que te ensinaram. Por quê? Porque aqui tem uma figura religiosa que representa uma autoridade sobre a sua vida. Então você, logicamente, vai abraçar como verdade o que eu te digo. E por isso eu te digo, pegue o que eu te digo e pegue a palavra. Se o que eu te digo não está na palavra, não creia no que eu te digo. Isso sou eu te falando. Chorar, calar. Deixa eu te mostrar outro engano. Sabe o que é que nos apresentaram a vida toda? O Deus Todo-Poderoso. Está errado não, mas se esqueceram que não é só isso. Esse é o problema do Evangelho. É que nos deram algo tão raso, tão raso, tão raso, que a gente se acostumou com isso. E o que a gente fez do raso? A totalidade. A gente pegou o raso que nos deram e definiu, é isso, quando tinha muito mais. E o que eu vejo? Muito crente dentro da igreja, mergulhando no raso e lascando a cabeça. Porque quem mergulha no raso se machuca. Quer não se machucar? Aprenda a mergulhar no fundo. Mas eu não sei nadar. Aprende. Eu prefiro correr o risco de aprender a nadar no fundo do que ficar me machucando no raso. E quando eu sento com um e com outro, o que eu vejo? Machucaduras. E o que foi? Mergulhou no raso. Porque foi isso que te deram. E você acreditou que aquilo era a totalidade, quando tinha muito mais. Deixa eu te falar, Deus, Ele é alto. Paulo disse, Deus, Ele é profundo. Paulo disse, Deus, Ele é largo. Ou seja, Deus não tem medidas. Quanto mais você mergulha, mais profundo Ele é. Mas o que apresentaram para a gente? O Deus Todo-Poderoso. E fizemos disso a totalidade. E é esse Deus que a gente procura. Mas não, e o que é isso? É que o Deus Todo-Poderoso, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, Ele faz prodígios, Ele faz sinais, Ele resolve os meus problemas, Ele abre a porta que eu preciso que seja aberta, que eu não consigo abrir. Sim ou não? E o que esqueceram? De nos apresentar que Ele não é só Todo-Poderoso. Esqueceram de nos apresentar aqui que Ele é Pai. E qual que é a diferença? Porque Ele é Pai, Ele deixa de ser poderoso? Não. É que um manifesta-se de uma forma e o outro manifesta-se de outra forma. Mas Ele é um só. Então deixa eu te explicar qual que é a diferença. É que no Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer por você coisas impossíveis. Ele fez na minha casa. Eu não podia ser pai. 12 anos lutando, orando, buscando, chorando, gemendo. Deus veio e nos deu um filho. Quem fez isso? O Deus. Mas sabe, nesses 12 anos, o que Ele quis mostrar para mim? Que Ele tem todo o poder, mas que Ele é muito mais que poderoso. Ele é um Pai relacional. E por que Ele quer se apresentar para a gente? E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio apresentar o Deus poderoso, embora manifestou o poder do Pai. Mas quando Ele falava, Ele não falava do Deus poderoso. Ele falava de, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer.
Aí Filipe diz assim: mostra-me o Pai. Aí ele diz assim, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim: Filipe, você está dando tempo comigo, Filipe, e você não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, Filipe. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que isso fala para mim? É que eu posso andar com Deus, eu posso viajar com Deus, eu posso comer com Deus, eu posso estar até onde, e simplesmente não conhecer o Pai. Tudo que você tem de evangelho é a partir de um Deus poderoso que te apresentaram. Mas quando eu sento com você, aí dentro tem feridas e traumas de uma pessoa que foi rejeitada, abandonada, ferida. Aí tem traumas de uma mulher que foi abandonada pelo marido, ou pelo pai, ou pela mãe. Aí tem rejeições aí dentro de você que você tenta encobrir, você tenta dizer para você mesmo que não tem mais dor sobre aquela situação, mas na hora do aperto você reage segundo a dor que você tem, você se comporta segundo a ferida que você carrega. Mas você tem o Deus poderoso. Mas por que ainda tem esses traumas? Por que ainda tem essas feridas? É simples, porque o Deus poderoso, Ele até faz o milagre, mas é o Pai que sara das rejeições, é o Pai que cura as feridas da alma. Você se lembra quando Jesus chegou no poço da mulher samaritana? Ela chega ali ao meio-dia. Que horas? Mas qual era o horário comum? Cedo. Por que ela foi meio-dia? Simples. Porque tinha uma comunidade que sempre reage dessa maneira. Tem defeitos, isola. Tem defeitos, rejeita. Uau. Aí aquela mulher, achando que era mais um dia comum, e esse é o toque que eu quero te dar. Você veio aqui hoje achando que era mais um domingo na sua vida, e Deus está mostrando para você que hoje é o dia de uma virada que Ele quer fazer na tua vida. Jesus já está lá sentado de braço cruzado, e aquela mulher olha, percebe. Aí Jesus diz: estou com sede, estou com sede. Você me deu dessa água, mas eu vou voltar a ter sede daqui a pouco. Escute. Aí Jesus disse assim: me dá um pouco de água. Aí ela diz assim: como que você se atreve, sendo judeu, pedir água para uma samaritana? A gente não tem nada um com o outro. Aí Jesus: posso te falar uma coisa? Se você me der dessa água, eu vou beber, mas eu vou voltar a ter sede daqui a pouco. Mas se você soubesse com quem é que você está falando, você me pediria água, e eu te daria da minha água, e você nunca mais teria sede. Aí aquela mulher tipo assim: esse tá meio fora da caixa, acho que foi a caminhada, o sol, tal. Aí Jesus olha para ela e diz assim: tá bom, bora avançar. Cadê teu marido? Aí ela: hã? Teu marido, cadê? Aí ela disse assim: eu não tenho marido. Aí Jesus: dissestes bem, porque o que tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Aí ela olha e diz: como que você sabe disso? Posso traduzir? Vou falar na minha língua, tá? Porque eu gosto de falar na minha língua. Jesus está tipo assim: eu tenho pressa, mulher, de curar algo dentro de você
você acha que preenche com seus amantes, com seus maridos. Porque se você teve 5 e o que tem não é seu, de quem é esse marido? Você está se relacionando com alguém que não é seu. Eu quero te curar, mulher. Porque é assim, ó, preste atenção, porque eu vou te falar agora. Com o que eu vou te falar agora. Quando a ausência de um pai na construção da vida de um filho ou de uma filha, a ausência de um pai cria buracos dentro do filho. E o filho que cresce com um pai ausente, ele cria déficits de atenção, de amor, de afeto, de presença. Esse buraco que o Deus Pai deu a autoridade para o pai biológico preencher no filho, e esse pai biológico falha nisso, fica o buraco. Aí o que o filho vai fazer? Vai buscar alternativas erradas para preencher o buraco que o pai não preencheu. Aí o que essa mulher fazia? Vou buscar homens na minha vida que preenchem essa falta, achando ela que a necessidade maior que ela tinha era de um homem que suprisse a falta do seu pai. Mas quem chega? O verdadeiro marido, Jesus. Jesus está dizendo assim: 6 homens passou na tua vida e não resolveu o teu problema, mas eu sou o 7º, que vim dar um fim nessa história de traumas da tua vida. Tua base está traumatizada, tem um buraco dentro de você emocional que você tenta preencher com homens, mas eu, o Filho de Deus, Cristo Jesus, vim me encontrar com você hoje na boca desse poço, para te dar uma água que vai formar dentro de você uma fonte de águas vivas, que nunca mais você vai ter sede. Deixa eu te falar uma coisa: o buraco da ausência paterna gera danos trágicos na vida de um filho. Quando um pai falha na sua criação, quando o pai falha naquilo que Deus deu a ele autoridade para construir na vida do filho acerca de Deus, o pai, ele vai buscar na terra alternativas para preencher isso. E o que eu sinto dentro da igreja? Muitas pessoas que já conheceram o Deus poderoso por conta dos milagres que Deus já fez, mas ainda não conhecem o Deus paterno, não se relacionaram com Deus Pai. Quando os discípulos perguntam: mestre, como que a gente aprende a orar? Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto vai falar com o Deus poderoso. Com quem? Com o teu Pai. Sabe por que Jesus está aqui nessa noite? Ele não marcou com você para resolver todos os problemas de carências que você tem aí dentro. E eu vou te falar: pode buscar onde você quiser, não vai resolver. Não vai resolver. Tem que conhecer o Deus Pai. É o que eu vim te apresentar nessa noite. Um Deus que negaram a igreja. Pode colocar o tema dessa mensagem: um Deus que negaram a igreja. O Deus Pai. Eu sei, o que eu estou falando pode ser pesado para alguns aqui, e a ideia é essa mesmo: que o Espírito da graça de Deus mexa aí dentro de você, porque Deus quer tapar esse buraco. Pastor, como é que é isso? Eu vou te explicar na Bíblia. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela também vivia dentro de um contexto parecido com o do gadareno. Por quê? Porque toda mulher
no seu período menstrual naquela época, ela era isolada em uma tenda. Ela era colocada em um afastamento da sociedade. Por quê? Porque ela se tornava impura. Então ela não podia entrar dentro de casa, ela não podia ter contato com ninguém. Porque se ela tocasse alguma coisa para aquela realidade cultural e religiosa, aquela mulher era impura. Só que aquela mulher, ela não estava no seu período menstrual apenas. Ela tinha um fluxo que já durava 12 anos. Então imagina, 12 anos sem família, 12 anos sem amigos, 12 anos sem comunidade. Ela está isolada. De repente alguém chega e diz assim: ó, está passando aí alguém que pode tirar você hoje desse seu marasmo. Aí ela disse: onde que ele está? Está passando na rua A, de frente com a rua X, cruzando com a rua Y. Aí ela disse: deixa comigo. Ela vai ousadamente e pum, toca nas vestes de Jesus. E o que o texto diz? E imediatamente o quê? Ela foi curada de quê? Do fluxo. Aí diz assim: Jesus para e levanta a mão e diz: alguém me tocou. Quer que eu te explique? Quando ela toca em Jesus, ela é curada do seu fluxo. Mas quando Jesus diz: alguém me tocou, Jesus está curando as emoções dela. Por quê? Porque para a comunidade aquela mulher não era ninguém. Mas quando Jesus toca, devolve. Quando Jesus fala, devolve a identidade dela. Para todo mundo você não é ninguém, mas debaixo do que eu estou te falando, mulher, tu és alguém. Fala para quem está do teu lado, diga: você é alguém. Mateus capítulo 8, põe aqui rapidinho. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis pronto, a realidade do leproso era igual à realidade também da mulher do fluxo. Era a realidade do gadareno. Como? Todo leproso tinha que ser colocado fora da cidade, e em suas vestes eram penduradas latas. Para quê? Para que quando ele andasse, as latas batessem uma na outra. E ao ouvirem as latas batendo, todo mundo já sabia que ali ia passando Essa era a vida de um leproso. Ia pedir esmola na porta da cidade para poder sobreviver. A prova disso é que Jesus está no monte com todo mundo. E esse leproso está onde? Embaixo do monte. Só que o leproso calculou a descida de Jesus. Quando Jesus veio descendo, ele se aproximou e disse: Senhor, se você quiser, você pode me deixar limpo. Próximo. E Jesus, estendendo tocando-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente, posso te fazer uma pergunta? Por que para o servo do centurião, Jesus liberou uma palavra e disse: pode voltar, teu servo já está curado? Com uma palavra, Jesus pode curar ou não pode? Lembra da filha da mulher cananeia? A mulher que caiu as migalhas de pão e ela disse: não, eu creio, tal. Jesus: pode voltar, tua filha já está curada. Com uma só. Por que Jesus, sabendo que o cara era leproso e não podia tocar nele, por que Jesus vai e toca? Porque quando Jesus fala, ele cura você de qualquer enfermidade. Mas quando ele te toca, ele está te curando dos traumas das suas emoções. Ele está dizendo assim: ó, ninguém te abraça, mas eu estou aqui para te abraçar. Ninguém te quer, mas eu te quero.
Jesus não está aqui só para curar enfermidades do físico. Ele está aqui como um pai para curar as nossas emoções. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu trauma que está tocando a tua vértebra, que está tirando sua agilidade, seu movimento e sua velocidade? A vida está andando e você está estagnado, porque na base dos fundamentos da sua vida você está comprometido. Você pode ficar de pé um pouquinho. Deixa eu perguntar. Você tem coragem? Você tem coragem de sair do seu lugar agora e dizer: hoje eu não volto mais para casa traumatizado na minha base. Hoje eu saio daqui curado. Você tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui na frente? Vem aqui. Vem.